Fala, Geek, belezinha? Eu já disse pra vocês que Bleach é um dos meus animes favoritos e é um dos melhores animes de todos os tempos. E nele tem várias lutas brabas. E no quesito ação, Bleach é um dos melhores shonens já criados. E sabendo disso, hoje eu trouxe pra vocês 8 lutas épicas de Bleach. Eu até tentei colocar nessa lista as lutas mais brabas sem a participação do Ichigo. Mas Bleach tem um protagonista tão brabo que ele tá em quase todas as lutas dessa lista. Então, se você gosta de Bleach, de shonen e de um bom anime de ação, já deixa o like, se inscreve no canal e sem muita enrolação, bora pra essa lista. Logo na primeira luta da lista, temos ele, Ichigo versus Kenpachi Zaraki. No arco da Sociedade das Almas, Ichigo vai até o mundo espiritual para salvar Rukia, que iria ser executada. E em uma dessas lutas, Ichigo acaba enfrentando o capitão da 11ª Divisão, Kenpachi Zaraki. Kenpachi é simplesmente um dos personagens mais fortes de Bleach. E ele se diverte lutando contra oponentes poderosos. Ichigo até tenta lutar contra ele, mas seus golpes não conseguem cortar Kenpachi, que ataca Ichigo violentamente enquanto sorri. Ele diz a Ichigo que nunca luta usando todo o seu poder. Seu poder espiritual é tão grande que se ele não se conter, ele acabaria derrotando seus adversários muito rápido. E assim, ele não conseguiria se divertir durante a luta. Ichigo tenta se defender, mas a espada de Kenpachi atravessa Zangetsu como se fosse manteiga e acaba ferindo Ichigo gravemente no peito. Tendo dado um golpe fatal em Ichigo, Kenpachi acha que já venceu a luta e já estava indo embora. E deixa Ichigo lá caído. E é nessa hora que Zangetsu conversa com Ichigo e diz que vai liberar todo o seu poder. Então Ichigo se levanta e dessa vez consegue cortar Kenpachi várias vezes, o que deixa Kenpachi muito animado e sorrindo. E ele então resolve liberar todo o seu poder e atacar Ichigo com força total. Então sua energia espiritual explode e Ichigo também concentra todo o poder de Zangetsu para o último golpe. E os dois vão para cima um do outro com tudo. Os ataques se colidem e uma grande explosão acontece. No final, os dois estão gravemente feridos, mas Ichigo cai e Kenpachi ainda está de pé, mas sua espada quebra e ele também vai ao chão, dando fim assim a essa luta épica, que para mim acabou em empate. Eu fiz um resumo do resumo aqui para vocês. Depois eu pretendo fazer um vídeo detalhado sobre essa luta para vocês. Bora pro próximo. Número 7, ele de novo. Ichigo versus Byakuya e Akutsuki. E essa é uma das minhas lutas favoritas de Bleach. E ela acontece logo no primeiro grande arco do anime. E nós esperamos durante todo o arco por essa luta. E a primeira vez que Ichigo e Byakuya se encontraram, as coisas não acabaram muito bem para o Ichigo, porque ele foi derrotado por Byakuya, sem ao menos conseguir ver o que tinha acontecido. E o Ichigo ficou todo estrupiado lá no chão. Byakuya passou o carro em cima dele, literalmente. E depois disso, Ichigo vai para a Sociedade das Almas para tentar salvar Rukia, que tinha sido condenada à morte. E no dia da execução de Rukia, Ichigo chega na voadora e já derruba 3 tenentes de uma vez. Ichigo tinha enfrentado vários oponentes poderosos para chegar até ali, incluindo Kenpachi, como eu disse na outra luta, e também tinha passado por um treinamento pesado com Yoruichi. E agora estava na hora dele enfrentar Byakuya novamente. E essa é uma luta épica, e onde nós vemos pela primeira vez a Bankai de Byakuya, que invoca milhares de espadas e as fragmenta em pequenas lâminas, o que ele consegue usar para atacar e também se defender, tornando Byakuya um oponente muito poderoso e perigoso. Mas nessa luta, nós também vemos a primeira vez a Bankai de Ichigo, que aumenta muito sua força e principalmente sua velocidade, que nem mesmo um capitão como Byakuya consegue acompanhá-lo. E é por isso que temos uma das melhores cenas do anime, quando Byakuya subestima a Bankai de Ichigo e o ataca, mas Ichigo estava tão rápido que aparece de repente na frente de Byakuya, com a sua Zanpakuto em seu pescoço, que fica totalmente sem reação. E cá entre nós, ver o Byakuya, que se achava o tal,
se tremendo todo na frente do Ichigo. Foi muito bom. Mas Ichigo recua, porque quer enfrentar Byakuya mano a mano. Então, começa uma trocação insana. E Byakuya começa a levar vantagem. Afinal, ele não é capitão à toa. E é quando o lado rolo de Ichigo aparece e ataca Byakuya de forma muito violenta. Mas Ichigo retoma o controle de seu corpo e diz para Byakuya que vai acabar logo com essa luta. Os dois então concentram toda a sua energia espiritual para um último ataque. Os dois partem para cima um do outro e os dois ataques se colidem e explodem. E vemos Ichigo muito ferido, que se apoia em sua espada. Byakuya também foi ferido, mas continua de pé. Ele diz que Ichigo venceu a luta e vai embora. Mas na minha opinião, Ichigo não venceu. E esse foi o fim dessa luta insana. E eu fiz um resumo aqui pra vocês dessa luta, mas vou deixar aqui no card, porque no canal eu tenho um vídeo sobre essa luta completa. Depois desse vídeo aqui, dá uma conferida lá, beleza? 6. Uryu Ishida versus Mayuri. No arco da Sociedade das Almas, nós temos várias lutas insanas. E não são só as lutas do Ichigo que são brabas não. Seu amigo Uryu Ishida, que era um Quincy, também enfrentou um capitão da 12ª divisão, Mayuri Korotsushi. Ichigo e seus amigos tinham ido até a Sociedade das Almas a fim de salvar Rukia de sua execução. E eles enfrentaram vários inimigos durante o caminho. E Uryu acaba enfrentando um capitão. Mayuri ataca Uryu e Orihime porque estava muito interessado nos poderes de Orihime e queria fazer dela a sua cobaia de experiências. Uryu manda ela fugir e fica para enfrentar o capitão. Uryu era um Quincy e então ele ataca Mayuri com muita velocidade com seu arco e flecha. Mayuri então libera a primeira forma de sua Zanpakuto e manda sua tenente ir por trás de Uryu e o segurá-lo. Ele então golpeia os dois de uma só vez com sua Zanpakuto. Sua espada tinha um veneno muito poderoso que paralisa um dos braços de Uryu. Ele diz a Uryu que no passado caçava Quincy's para poder estudá-los e fez muitas experiências com eles. E o último Quincy que havia capturado era o avô de Uryu e também o seu mestre. E diz isso sorrindo. Esse Mayuya é bizarro. Uryu então fica muito furioso ao saber que Mayuya tinha matado seu mestre e agora ele quer vingá-lo. E para isso então ele libera todo o seu poder. Os Quincy são capazes de absorver Reishi, o que aumenta muito a sua energia espiritual. E como tudo no Sereitei é feito de Reishi, imagina como ele ficou overpower. A força e velocidade de Uryu são insanas. E logo em seu primeiro ataque, ele arranca um dos braços de Mayuri. E o capitão nem sequer conseguiu se defender. Mayuri fica muito puto e invoca logo a sua Bankai, que é uma das bancais mais bizarras e estranhas que nós vemos em Bleach. Ela é uma mistura de uma lagarta gigante com uma cabeça de bebê dourada que solta um veneno mortal pela boca. E também tinha várias lâminas saindo de seu peito, cobertas por veneno. Uma bancai realmente sinistra. Uryu então concentra todo o seu poder em um ataque e lança uma flecha com tanto poder espiritual que ele cruza toda a Sociedade das Almas e simplesmente destrói tudo que tem pela frente. E a Bankai de Mayuri é partida ao meio e vemos o capitão com um buraco enorme em seu peito e que mesmo ferido usa o último truque para poder fugir. E assim Uryu sai vencedor dessa luta que foi épica demais. E essa foi a primeira vez que podemos ver como os Quincy's podem ser muito poderosos. Número 5. Ikako versus Hidrade, o arranca número 13. Agora, no início do arco do Ecomundo, alguns espadas vêm ao mundo dos vivos para testar seus poderes contra os Shinigamis que estavam lá. E um deles era Ikako, considerado o terceiro posto mais forte da 11ª divisão de Kenpachi Zaraki. E sabendo que essa é a divisão do Kenpachi, já podemos imaginar que Ikako não era fraco. O arranca que encontra Ikako é Hidrate, que era muito arrogante e despreza Ikako. E diz a ele que não iria nem sacar a sua espada. Mas, quando a luta começa, ele acaba descobrindo que Ikako era muito habilidoso e acaba fazendo ele ter que usar sim a sua espada. E assim como seu capitão, Ikako adora inimigos fortes e segue atacando Hidrate e sorrindo.
Drat segue subestimando Ikako e acha que descobriu seu padrão de ataque, mas ele estava errado. Ikako acaba cortando seu rosto, o que deixa Drat furioso. Ele então libera o poder de sua espada, e quando o arranca, libera o poder de sua Zanpakuto. É diferente dos Shinigamis. Eles assumem uma forma Hollow completa. Drat fica com os braços enormes e consegue fazer ataques de fogo e explosões. E ele ataca Ikako com uma força esmagadora, que é forçado a liberar a primeira forma de sua Zanpakuto, que tem a forma de uma lança. Mas as explosões de fogo e os ataques de Drat deixam Ikako muito ferido, e sua lança é quebrada ao meio. E quando parecia que Ikako seria derrotado, ele sorri e invoca sua Bankai, Uzukimaro, e sua energia espiritual explode, e podemos ver 3 grandes lâminas. Ikako segura 2 lâminas em suas mãos, e a terceira lâmina fica bem atrás dele, e nela tem uma imagem de um dragão, que de pouco a pouco vai se acendendo. E quando o desenho do dragão está completamente aceso, Ikako pode atacar com 100% do seu poder espiritual. Porém isso leva um pouco de tempo, então Ikako ataca Drat e consegue cortar seus braços com a lâmina de sua Bankai. Logo depois, Ikako começa a agitar sua Bankai, até que o dragão se ilumine completamente. Drat, percebendo o perigo, concentra todo o seu poder para acabar com Ikako. Mas já é tarde demais, e Ikako também ataca com força total, e podemos ver um brilho flamejante no céu, e podemos ver Ikako, que atacou com tanta força que quebrou as lâminas de sua Bankai. E vemos ele despencando lá de cima do céu. Mas quando a cena corta para Drat, vemos que Ikako conseguiu cortar metade do seu corpo, e ele também cai lá de cima derrotado. E essa luta é muito braba, e é a primeira e última vez que vemos a Bankai de Ikako no anime. E aí, uma luta que eu achei épica, e que não foi uma luta do protagonista. Ikako, brabo demais. Número 4, ele voltou. Ichigo vs Grimmjow. De todos os arrancas que vieram ao mundo dos vivos, o mais forte deles era o espada número 6, Grimmjow. E ele vai atrás de Ichigo. Grimmjow era extremamente forte, e Ichigo o confronta, e mesmo usando a sua Bankai, Ichigo leva uma das maiores surras de todo o anime. Uma sova que chega a dar pena. A diferença de poder era tão grande que Grimmjow nem chega a sacar a sua espada e deita o Ichigo na porrada. E ele só não finaliza Ichigo porque Tousen, um dos Shinigamis parceiros de Aizen, diz a Grimmjow que Aizen mandou ele retornar ao Ecomundo imediatamente. E depois disso, Ichigo percebe a diferença gigantesca que havia entre ele e os espadas de Aizen. E ele então passa por um treinamento com os Vizer para aprender a usar a sua máscara e controlar o poder de seu Hollow interior. Logo depois disso, Ichigo vai para o Ecomundo para resgatar Orihime, que tinha sido capturada por Aizen e seus espadas. Então Ichigo acaba confrontando Grimmjow de novo. E essa luta foi simplesmente insana. E eu vou ter que resumir aqui pra vocês. Grimmjow era muito forte e Ichigo, com sua Bankai, não teria nem chances. Então Ichigo logo ativa sua máscara e seu poder Hollow e equilibra a luta. Grimmjow então libera todo o seu poder. E em sua verdadeira forma, ele parece com um guepardo. Sua força e velocidade vão para outro nível. E a partir daí, a verdadeira luta começa. Grimmjow ataca Ichigo sem dó, mas Ichigo está mais forte. E os dois então começam uma troca de golpes épica, mas o poder de Ichigo tinha um tempo limite e sua máscara já estava se desfazendo. E é aí que Grimmjow começa a levar vantagem na luta. Ichigo já está cansado e sua máscara quase toda quebrada. Grimmjow então parte para dar o golpe final em Ichigo, mas Orihime grita para Ichigo não morrer. E aí, meus amigos, temos mais uma cena épica de Bleach. Ichigo escuta os gritos de Orihime e segura o ataque de Grimmjow com apenas uma mão. Pensa numa cena foda. Por favor, não morra! Não morra, Ichigo! Então, Grimmjow, eu não posso me permitir ser derrotado por alguém como você. Grimmjow é brabo, e mesmo tendo ficado muito ferido depois do golpe de Ichigo, ele o ataca com seu golpe mais poderoso. Mas Ichigo
com sua Zanpakuto, consegue cortar o ataque de Grimmjow e vai em sua direção, conseguindo perfurar o corpo do espada, dando fim assim um combate realmente épico. Número 3. Ichigo versus Yukioha. Essa é uma das melhores lutas de Bleach e merece um vídeo só sobre ela. Então, vou fazer um resumo aqui pra vocês e depois eu trago um vídeo só sobre essa luta. Yukioha era o espada número 4 e já tinha dado um pau em Ichigo antes. É incrível, todo mundo bate no Ichigo. Mas, na segunda vez que eles se enfrentam, Ichigo já tinha vencido Grimmjow e estava bem mais forte. E usa a sua máscara e seu poder Hollow para enfrentar Yukioha. Mas o espada número 4 era muito forte e libera sua espada e sua verdadeira forma. E mesmo Ichigo usando todo o seu poder, Yukioha arrebenta ele outra vez. E ele revela a Ichigo que tem uma segunda transformação. E se Ichigo já tinha sido surrado antes, imagine com uma nova transformação. A diferença de poder é gigantesca. Ichigo não tinha a menor chance. Depois de massacrar Ichigo, Yukioha o segura pelo braço e dispara um Cero a queima-roupa em seu peito, o que faz um buraco no peito de Ichigo. E tenho que confessar que dessa vez até eu achei que ele tinha ido de arrasta pra cima. Ichigo cai no chão e escuta os gritos de Orihime e ele diz em seus pensamentos que irá salvá-la. E de repente, sua energia espiritual explode e nós podemos ver Ichigo em sua forma Hollow completa, ou Ichigo Vasto Lord. E nessa forma, seu poder é tão assustador que só de balançar a sua espada, o chão do campo de batalha é destruído. E essa cena é braba demais. E agora é a vez de Ichigo descer a lenha no Yukioha. E Ichigo ataca o Yukioha sem pena e devolve o Cero que recebeu bem na cara de Yukioha. O que foi uma coisa bem satisfatória pra gente que tá assistindo o anime. E nessa forma, o poder de Ichigo é enorme, mas ele também fica fora de controle e continua atacando o corpo de Yukioha. E quando seu amigo Uryu tenta pará-lo, ele o ataca e prepara um Cero contra seus amigos. Mas Yukioha aparece atrás de Ichigo e corta um dos chifres de sua máscara. E o Cero explode bem na frente de Ichigo. E só assim ele volta ao normal. E Yukioha acaba virando poeira, literalmente. E dando fim, assim, a mais uma luta incrível de Bleach. Número 2. Ichigo versus Aizen. E essa aqui tinha que estar na lista, né? E ela acontece no fim do arco do Hueco Mundo, quando Aizen absorve o Hogyoku e se torna um ser extremamente poderoso. E nem mesmo os capitães, lutando juntos, conseguem derrotá-lo. Então, depois de Aizen derrotar geral, Gin abre o portal para o mundo dos humanos e Aizen destrói o ser que limpa o caminho que leva até o mundo dos vivos. E guardem essa informação que é importante. E Ichigo e seu pai também entram no portal a fim de parar Aizen. Mas a diferença de poder é gigantesca. Então, o pai de Ichigo diz a ele que naquela passagem o tempo passa diferente e que já que Aizen tinha destruído o ser que limpava a passagem, agora ele tinha tempo para treinar Ichigo e ensiná-lo o Getsugateshin final, para que ele possa derrotar Aizen. E assim eles fazem. E quando Ichigo sai do portal, Aizen já tinha evoluído ainda mais. Ele estava insanamente forte e estava se achando o ser supremo. Mas Ichigo agarra seu rosto e o leva para longe da cidade, deixando Aizen, que estava todo arrogante, com cara de bobo. E então Aizen tenta atacar Ichigo de várias formas, e seus ataques são tão fortes que as montanhas em volta são cortadas, até que Ichigo segura a espada de Aizen com uma só mão e diz a Aizen que as montanhas não estão sendo cortadas pelos golpes de Aizen, e sim pelos dele, o que deixa Aizen muito puto. Aizen aumenta seu poder e sofre uma nova transformação, e ataca Ichigo com um poder insano. Mas Ichigo continua de pé. Aizen o agarra, mas Ichigo corta ele e usa o seu novo poder. E essa transformação é uma das mais brabas de todo o anime, e é uma das minhas favoritas de todos os animes. Ichigo ataca Aizen com seu
Getsuga deixa o final e o corta ao meio, mas mesmo assim, Aizen ainda não tinha sido derrotado. E então Urahara chega e consegue selar Aizen, dando fim assim a uma das lutas mais épicas de Bleach. E essa luta é foda demais. Uma das melhores lutas que eu já vi em um shonen, com uma transformação braba e poderes insanos dos dois personagens. Mas mesmo essa sendo uma das minhas lutas favoritas de todos os animes, pra mim, o Ichigo não venceu. Mesmo o Ichigo sendo muito foda nessa luta, o Aizen continuava vivo. E se Urahara não tivesse chegado para selar Aizen, a história podia ter sido bem diferente para o Ichigo. Número 1. Yamamoto versus Yurabara. Tinha que ser essa luta, né? E essa luta aconteceu no arco do Rei Quincy. Os Quincy's estavam atacando a Sociedade das Almas, matando o geral e roubando as bancais. Então, o velho Yamamoto resolve entrar na luta e ir atrás do Rei Quincy Yurabara. E quando ele o encontra, o bagulho fica doido. O velho Yamamoto já chega atacando fogo em tudo e é atacado por 3 Quincy's, que são incinerados na mesma hora pelas chamas dele. Então a luta se inicia com ele atacando Yurabara e cortando seu braço, e ele segue atacando até que o Rei Quincy é forçado a sacar a sua espada. E é aí que Yamamoto invoca sua Bankai Zanka no Tachi, e todo aquele fogo desaparece e sua Zanpakuto fica com a lâmina toda queimada. O que acontece é que todo o poder das chamas de Yamamoto agora estão concentrados na lâmina de sua espada. E ele vai para cima de Urahara com tudo, que consegue se esquivar. E a ponta da espada de Yamamoto toca o chão e simplesmente faz desaparecer tudo em sua frente. É tanto poder que tudo que a espada dele toca simplesmente desaparece. E mesmo assim, Yurabara enfrenta Yamamoto e vai para cima dele. Mas ele tem sua espada quebrada ao meio. E é quando Yamamoto ativa suas chamas novamente. Yamamoto diz a Yurabara que agora ele e sua Zanpakuto estão revestidos com chamas tão quentes quanto o sol. E Yurabara, por sua vez, usa uma técnica Quincy para revestir o seu corpo. E se não fosse isso, já teria sido incinerado pelo calor que vinha de Yamamoto. Yurabara então usa um arco para atacar Yamamoto com uma flecha que destrói seu ataque sem nenhum esforço. O Rei Quincy então usa a maior técnica de defesa Quincy, que é capaz de destruir qualquer um que passe por ela. Mas Yamamoto ativa o outro poder de sua Bankai e invoca as almas de seus inimigos que foram queimados por suas chamas, e cria um exército de mortos-vivos. E Yurabara reconhece as almas de seus antigos companheiros que foram mortos por Yamamoto no passado. Os mortos-vivos conseguem segurar o Rei Quincy. Yamamoto aproveita essa chance para acertar um golpe no Rei Quincy, fazendo um buraco enorme no peito de Yurabara. E em suas últimas palavras, ele pede perdão ao Rei Quincy por não ter conseguido derrotar Yamamoto, e acaba se revelando como apenas um subordinado que estava se passando pelo Rei Quincy esse tempo todo. E é aí que o verdadeiro Rei Quincy aparece e rouba a Bankai de Yamamoto, saca sua espada e ataca o capitão. E temos uma das cenas mais icônicas de Bleach, que é Yamamoto cuspindo sangue e seu corpo cortado ao meio. E mesmo depois de derrotado e caído no chão, Yamamoto ainda se agarra aos pés do Rei Quincy, que corta sua mão e finaliza o capitão da Goten 13 com múltiplos ataques de Ryatsu, dando fim assim à luta e a um dos velhos mais brabos de todos os animes. Esse velho é foda. E essa, com certeza, é uma das lutas mais marcantes de Bleach. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal porque esse vídeo deu muito trabalho. Comenta aí se faltou alguma luta aqui nessa lista. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fui!